Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, buscando sentir em nossos corações os eflúvios de amor emanado do alto e agradecermos a Deus por nos conceder a todos nós que aqui nos reunirmos em seu nome, buscando cada um aurir conhecimento nesta noite, visando cada vez mais as nossas evoluções, pondo-as em práticas em nosso dia a dia, a fim de que assim nos tornemos verdadeiros cristãos, cada vez mais e cada vez mais espíritos melhores do que somos hoje. Que Jesus e toda a espiritualidade amiga que aqui se encontram possa nos abençoar nesta noite e por todo sempre. Que assim seja. Vamos ler a mensagem da noite de hoje do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Aberto a esmo, a mensagem é a número 100. Que fazemos do Mestre? Em Mateus 27, 22, inicia-se a mensagem da seguinte maneira: Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam um mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios a que se entregam à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos, ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros, muitos, o acompanham estrada afora, iguais a inúmeros admiradores da Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitavam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes segue-o sem condições até a morte. Raios copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, através de impedimentos e pedradas, até ao fim da luta.
não basta fazer ao Cristo Jesus o benfeitor que cura e que protege. É, acima de tudo, indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo a cada dia. É isso que Jesus de Nazaré convida a todos nós, para que ao entrarmos numa casa de trabalho e de oração, em oportunidade única que cada um de nós temos em nossas vidas, buscar através dos ensinos de Jesus, colocá-los em nossos corações e vivenciá-los a cada instante, a cada momento das nossas vidas. Que Jesus agracie os nossos corações com paz, com harmonia e com luz. Que assim seja. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, sejamos todos bem-vindos a esta casa de oração e trabalho, a casa de Cáritas. Que possamos, através dela, aurirmos dessas bênçãos sublimes que nesse momento nos envolvem com as bênçãos de Deus, de Jesus e Maria de Nazaré. Paz e luz a todos. A liçãozinha lida hoje foi sublime, né? O que faremos de Jesus? O que é que cada um de nós está pensando em fazer de Jesus? O Manuel, ele é fantástico nisso, né? Ele pega o Evangelho de Jesus, pega a própria Bíblia, vai buscar uma inserçãozinha de um versículo, né? E transforma numa página estonteante até, né? Entendeu? A gente ainda engateando na vida, no que se chama de espiritualidade, né? Nós ainda estamos aqui tentando compreender esses 5 livrinhos chamados Pentateuco Espírita, né? Que muita gente ainda diz que já está ultrapassado. Eu falei ultrapassado, são aqueles que não conseguiram nem compreender as 1019 questões do livro dos Espíritos, né? Entendeu? Então a gente começa a perceber, Manuel, nessas lições, por exemplo, que faremos? Então vamos analisar, analise um pouquinho, faça cada um a sua reflexão. O que você gostaria de fazer de Jesus? Se a gente falar com determinada pessoa, você gostaria que ele estivesse do meu lado, né? Já pensou Jesus do meu lado, eu caminhando no mundo com ele? Que graça, não? Entendeu? Mas será que é isso? Será que é isso que ele está esperando de cada um de nós? Ou será que ele estaria, por exemplo, tentando nos ensinar, ou tentando nos estimular aquilo que ele deixou de lição maior, o amor, né? Por isso que nós vamos fazer algumas reflexões na noite de hoje sobre um tema muito interessante, sabe? Que é exatamente o que ele faz ainda com cada um de nós e fará ainda por muitos milênios. Sei lá quantos milênios eu tenho pela frente ainda para tentar passar para o mundo de regeneração, né? Amar e servir é o tema que nós vamos refletir na noite de hoje, né? Amar e servir. E quando a gente fala em amar e servir, a gente tem que começar primeiro a tentar entender o que é amar, né? Quem é que se ama? Ninguém levantou a mão. Quem é que se ama? Aí tem uma ali, já começou a melhorar, né? Entendeu? Porque se a gente começar a entender um pouquinho mais o que é amor, o que é amor? Amor é gostar de alguém, né? Não é isso? Amor é gostar de alguém. Já começa com um conceitozinho básico. Amor é gostar de alguém. Quem é o seu maior inimigo? O seu maior adversário? A pessoa que você não gosta? Quem é? Todo mundo tem. Então, se eu puder fazer para ele aquilo que eu faço para a pessoa que eu mais amo, eu estou realmente aprendendo a gostar de mim. Então, para mim me amar, eu tenho que me amar de tal forma que eu faça para aquele que eu sei que é um adversário, que não gosta de mim, que tem um ódio de mim, que eu tenho um ódio dele, porque todo mundo tem, não vai dizer ninguém é perfeito aqui ainda. Exatamente o que eu faria para o meu filho, para a minha esposa, né? Para o meu pai, para a minha mãe. Será que eu tenho condições de fazer isso para ele? Então a gente começa a ver que amar é uma coisa muito mais complexa
do que simplesmente falar, eu gosto de você. Né? Porque, e aquele que eu não gosto, como é que fica? Existe uma pessoa meio boa? Existe uma pessoa meio honesta? Existe uma pessoa meio assim? Não existe. Ou tu és ou não é. Se tu és na tua casa bom, tu tem que ser bom na rua. Uma coisa muito interessante que a gente percebe, né? Quando a gente adentra a uma instituição cristã, um templo cristão, é maravilhoso. Todos aqui são bonzinhos. Né? É maravilhoso ser cristão aqui dentro. Daquele portãozinho para fora, como é que fica? Será que lá nós vamos continuar exercitando, né? Nós vamos continuar vivendo os mesmos conceitos, né? As mesmas asinhas que nós estamos tendo aqui agora? Ou se a partir de lá nós vamos pegar um tridentezinho, né? Entendeu? E começar a cutucar aquelas pessoas que nos perturbam. Então veja que ser cristão aqui dentro é fácil demais. Lá fora. Agora a gente volta então para a liçãozinha, né? Que faremos com Jesus? Veja só, um pouquinho de reflexão, né? A gente já começa a entender como Jesus é maravilhoso. Há 2000 anos, né? Ele pega, né? Se tivesse uma Bíblia aqui, a gente ia pegar essa Bíblia, né? Ia arrumar uma prensa atômica para ser mais forte, ia prensar uma Bíblia, né? Ia sobrar só 4 letrinhas dela. 2 consoantes e 2 vogais. E nessas 4 letrinhas, a Bíblia toda estaria sintetizada. É amor. Então, todo o ensinamento que nós recebemos, nós podemos vivenciá-lo apenas amando. Mas temos que começar a compreender, será que eu me amo? Será que eu sei me doar? Será que eu sei viver? Que viver, mas viver, se não é, todo mundo sabe, viver é fácil. Tem pessoas que não têm nada, está na rua, até mesmo numa lata de lixo, ele consegue alcançar alguma coisa para sobreviver. Viver é fácil. O oxigênio que Deus nos dá está disponível para todos. Agora, conviver, como são elas, hein? Conviver, olha só, conviver, né? Quer dizer, já não sou mais sozinho, né? Então já tenho que aprender a nos envolvermos no mundo em que nós vivemos. Um mundo que a cada momento nos traz ainda situações tão terríveis. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler ou de assistir alguma coisa, né? Sobre a data limite, né? A data limite nos conta, né? Eu não me lembro o nome do palestrante que esteve lá no Peixotinho, fazendo o lançamento, inclusive lá, né? Que nós estamos nos aproximando dessa data. Nós estamos a 4 anos da data limite. Essa data limite foi estabelecida, né? Há mais de 50 anos atrás, exatamente quando a primeira bomba nuclear explodida no mundo, né? Que foi aquela bomba lá de Hiroshima, né? Em que se reuniram no escritório principal de Jesus, que é o Sol, espíritos maravilhosos que junto com Jesus norteiam, né? Ajustam a terra, harmonizam a terra para que nós possamos viver, né? E onde detectaram a possibilidade, a partir daquele instante, a produção de ogivas nucleares. E hoje já se tem informações de que existem ogivas nucleares armazenadas em diversas nações do mundo, que seria suficiente para destruir a Terra 80 vezes. Então a gente vê em que situação nós nos encontramos. E estabeleceram que a partir, depois daquelas 2 bombas deflagradas, no Hiroshima e Nagasaki, né? E determinaram um determinado tempo, que termina agora em 2019, entende? Que se acaso não houver mais nenhuma dessas deflagrações de bombas, nós teremos um tempo a mais para podermos alcançarmos a nossa evolução, o nosso complemento necessário para que possamos nos ajustarmos para o mundo de regeneração. Por que isso? Isso envolve o nosso mundinho. Eu não sei se já viram, tiveram a oportunidade de ver na internet o macro e o micro, né? Então, quando a gente vê o macro, né? Aí vai vendo a terra desaparece, é um minúsculo, né? Se a gente olhar no chão, deve ter um grão de areia aí. É a mesma coisa a Terra em relação à composição enorme do universo, que são bilhões e bilhões de galáxias,
de estrelas, de sóis e tudo isso, a Terra é minúscula. Mas a Terra, mesmo sendo esse minúsculo, ela é muito importante, inclusive, para a harmonia do nosso sistema planetário e de outros sistemas planetários que compõem nessa galáxia que nós vivemos, entendeu? Né? E se houvesse, então, as preocupações desses seres de outros planetas, de outros mundos, que dependem dessa harmonização que a Terra faz parte dela, desse equilíbrio que Deus arquitetou, né? Estão preocupados conosco, exatamente por isso. Porque se houver essa deflagração pensada, o uso indiscriminado dessas 80 vezes para destruir a Terra, dessas ogivas nucleares, vai afetar, inclusive, o equilíbrio desses mundos deles. Até mesmo a possibilidade de que antes disso aconteça, eles nos destruirão como humanos que somos, para evitar essa catástrofe que possa existir no nosso mundo, no nosso sistema planetário. Então veja como estão preocupados conosco, e vem uma mensagem como essa: que faremos com Jesus? Vendo aí, quando as coisas pareciam se acalmar, de repente aparecem mais 2, 3 facções aí, radicalíssimas, de uma forma intempestuosa, né? Trazendo uma conturbação tão terrível no mundo, que está necessitado de amor, né? Então a gente começa assim a amar. Amar é fazer o bem a outro, mesmo que esse para você possa ser ruim. É o caso de fazer o bem para aquele que a gente sabe que não gosta da gente. Pô, então tem que fazer o bem, mas aí faça com alegria. É claro que eu não vou andar de braço dado, nem abraçado com o meu inimigo, mas eu vou sempre pedir a Deus que o ampare, que o fortaleça, que faça com que ele realmente se compreenda também como espírito imortal, e por isso haja no bem e seja feliz, seguindo cada um o seu caminho com a sua tranquilidade que deve preservar, né? Então amar é tudo isso, é compreender que nem todas as pessoas são iguais e que não poderão ser punidos porque não pensam como nós. Isso acontece, sabe aonde? Dentro da nossa casa, do nosso lar. Eu tenho minha esposa, eu, 3 filhos. Nós temos, por mais que nós sejamos harmonizados no nosso conceito, na nossa vida, mas são 3, 4, 5 espíritos indiferentes um do outro, são individualidade. Nós podemos nos compreendermos em determinadas coisas, mas não tudo. Eu gosto de, por exemplo, por ser engenheiro, eu gosto de matemática, difícil, o outro não. E por isso eu vou obrigá-lo a seguir alguma coisa que eu acho, não. Eu gosto de água gelada, ou ele não gosta, depois vou obrigar ele a tomar água. Não. Cada um tem que ser, né? Agora, uma das coisas que nós temos que estarmos comprometidos é procurar mostrar para eles o que lhe é permitido, o que lhe não é permitido, perante as leis de Deus e as leis da nossa sociedade. Porque a nossa sociedade, ela tem as leis que são buriladas à medida, né, em que nós vamos evoluindo. Se nós imaginarmos vamos dizer assim, desde 76, né, nós estamos morando aqui em Recife. Quando eu passava aqui nessa avenida aqui, Bernardo Vieira, era tudo de terra. Naquele tempo passava, tinha muito caju, muito não sei o que por aqui, ainda tinha pessoal andando a cavalo, essas coisas assim. Hoje nós estamos em 2014, vai andar de cavalo nessa avenida? Entende? Então já até é proibido, talvez, né? Entendeu? Então você vê, a legislação vai mudando à medida que nós vamos evoluindo. E onde que eu imaginava em 2076, né? Você tem um celular aí, não? Tem, né? Eu pegar um celular e a gente conversar com alguém no Japão, e ainda vendo a pessoa, aonde? Então nossa tecnologia, né, evoluiu tanto, mas o nosso amor não acompanhou essa evolução. Nós ainda somos daqueles que gostamos de amar somente quem nos ama, né? É muito difícil isso, né? E para amar tem alguma coisa ainda muito mais importante, né? Eu tenho aqui um retrato, né, de Madre Teresa de Calcutá. E ela diz assim: ame, mas ame até doer. Se doer, é um bom sinal. Olha só. Se tiver uma dor de tanto amar,
é um bom sinal, é que o amor está fazendo efeito. Eu não estou amando apenas para dizer que eu amo, que é bonitinho, passando a mão na cabeça. Eu estou exatamente sentindo o que o outro sente, sendo empático com ele, tentando junto com ele resolver as condições, os problemas, as dificuldades que ele está passando. E não simplesmente falar, não, vai ficar tranquilo, amanhã será melhor do que hoje. Não, o que é? Ah, rapaz, eu perdi o emprego, minha família vai passar. Vamos procurar e vamos ver se eu conheço alguém que pode arrumar, nem que seja de faxineiro, mas tu não vai passar fome. Não adianta eu ficar com ele, nós dois lastimando a mesma dificuldade. Então nós temos que ir mudando aos poucos. É difícil, faz quantos milênios que nós estamos tentando mudar alguma coisa? E ainda se nós pudéssemos agora, nesse momento, né, apertar uma teclinha, né, como tem no mundo espiritual, e ficar passando todo o nosso passado na tela lá, né? Então a gente vai ver quantas vezes já vemos cometendo o mesmo erro. E a gente está aqui hoje tentando não cometer. Será que nós vamos conseguir? Vamos torcer para isso, né? Entendeu? Pelo menos nós já estamos numa casa dessa. Entende, né? Pelo menos nós já temos aqui, como companhia, por exemplo, o Evangelho, né? O Evangelho, olha só. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente vai buscar na essenciazinha dele os ensinamentos de Jesus, morais e éticos. Pedindo só uma coisa, me imite um pouquinho. Seja um pouco mais tolerante. Seja um pouco mais compassivo. Seja um pouco mais companheiro. A gente é realmente tudo isso, desde que sejam com a gente, né? Então a gente tem que inverter essa situação e passar a primeiro, dar o primeiro passo para que nós possamos, de mão dada, caminharmos na mesma passada. Não adianta um querer correr mais que o outro. Lá na frente, vamos chegar no mesmo lugar juntos. Do outro lado. Servir. Aí vem a parte de servir. Servir é uma situação de que só consegue servir quem ama. Imagine que alguém precisa, olha, eu tenho um vizinho, né? E esse vizinho tem um problema de locomoção, né? Não pode movimentar os braços, nada, as mãos e tal. Mas diz, 4 em 4 horas ele tem que tomar um danado de um remédio. Aí ele chega para mim, Alcides, você pode me dar um remédio? Até que eu melhore, aí eu começo a movimentar a mão, vou tomar, né? Entendeu? É servir, não é? Entendeu? Vai falar para ele, eu sou teu parente, né? Sou irmão dele. Como não? Será que a gente não vai poder tentar ajudá-lo um pouquinho? Nós, por exemplo, no sábado de manhã, 5 horas da manhã, né? Já estamos no Peixotinho, junto com mais 5, 6 companheiros, né? Picando uma charque bem fininha, cozinhando uma macaxeira, pegando frutas, bananas, laranja, goiabas, né? Lavando uma por uma com água e detergente, depois enxaguando, passando numa água com cloro para poder limpar, esterilizar o máximo que pode, enxugar, embalar tudo isso daí, né? Para as 8 horas da manhã, sair do Peixotinho com tudo prontinho, tudo arrumadinho, para ir para o Hospital Oswaldo Cruz, levar o café da manhã dos meninos do setor de câncer do Hospital Oswaldo Cruz. Será que eu não posso estar de 4 em 4 horas dar o remédio para o cara? Então eu estou fazendo aquilo com os meninos. E não fizer com ele, estou fazendo o que da minha vida? Nada. Estou querendo aparecer junto com aqueles 4, 5, 6 companheiros que estamos trabalhando junto, né? Porque é o caso, entendeu? Para fazer o bem, todo mundo gosta de fazer quando todo mundo está vendo o que você está fazendo, né? Mas agora, lá atrás, no escondidinho, no escurinho, onde ninguém vê. Mas lá é que quem deve ver está vendo muito mais ele. Entende? Então, é isso que a gente tem que procurar contemporizar na nossa jornada, na nossa caminhada. Que é maravilhoso fazer o bem. Né? José de Luca tem um livro que ele diz assim, fazer o bem faz muito bem. E realmente faz. Entende? E quanto mais bem a gente faz, desse bem assim que você faz, porque você está feliz em fazer isso. Né?
mais bem você recebe. E não é bem que você vai receber porque vai ganhar uma Mega Sena, porque vai ganhar uma casa. Nada disso. A gente vai se fortalecer moralmente para poder fazer com que esse paredão que está na minha frente se transforme numa soleirinha. Porque eu vou ter condições de superá-lo com as minhas próprias possibilidades, os conhecimentos que eu possa adquirir, com o potencial que eu possa realizar em mim, exteriorizá-lo. É desse jeito que a gente caminha. Tem um companheiro que, muito interessante isso, ele diz o seguinte: Alcides, eu gostaria que ninguém frequentasse nenhuma instituição cristã, nenhuma, mas fizesse o bem. Porque a gente tem muita gente, a grande maioria que frequenta um templo, uma instituição cristã, sem levar em conta a denominação do nome dela, entendeu? Mas ele é cristão só lá dentro, fora não é mais. Quando sai na rua, já está pedalando, já está dirigindo, buzinando, xingando o que está na frente, sai da frente, está fazendo o que aí, entendeu? Então a gente ainda é assim. A gente não se compreendeu que nós temos que mudar essa forma de convivermos. Aí que vem a situação de conviver. Porque nós vamos ter que conviver com aqueles que nos fazem muito bem. Nós vamos ter que conviver com aqueles que sabem muito mais que nós. Com aqueles que não fazem bem e que sabem muito menos que a gente. Esse é o caminho. Nós vivemos nesse mundo assim. Não adianta fazer que não avestruz, enfiar a cabeça na terra e ver se passa o mundo. Não passa. Não passa. Então servir é consagrar-se ao serviço de auxiliar as pessoas. É cuidar daqueles que necessitam de cuidado, de amparo, cumprir os deveres e funções. Tem pessoas que assumem numa instituição espírita determinadas funções, sabe? Então ela está lá, por exemplo, está lá ajudando na recepção dos que chegam aqui na casa e tal, orientando, o salão é aqui, se quiser tomar água, tem o bebedouro ali, o sanitário ali e tal, assim, informando como é as normas da casa, tudo e tal, Então ela está trabalhando, está bem, passa lá 1, 2, 3, 4, 5 meses. De repente chega uma outra, precisando também de alguma coisa para fazer um trabalho. Então vai lá, conversa com o dirigente da casa. Aí seu Cláudio fala assim, vai lá, ajuda ela lá também, recepcionar. Pronto, chegou uma outra, pronto. Já chegou, já vai atrapalhar meu serviço. Em vez de, chegou, que ótimo, Olha, aqui a gente faz o seguinte, eu atendo um, quando chega o segundo, você atende, dividir a função, dividir o trabalho, Entendeu? Não, a pessoa não gosta. Ela acha que aquele trabalho é dela, ela conquistou. O espaço é dela, ninguém entra. Não é assim, gente. Nós temos que abrir esse leque. Nós temos que entender que só vamos crescer se nós conseguirmos fazer alguém feliz. Já viu um solitário feliz? Alguém que vive na solidão feliz? Não, porque só é feliz depois que você faz a felicidade de alguém. Isso é tratado por Jesus dessa forma tão simples. Ele mostra a cada um de nós que nós podemos ser isso. Ele é claro, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço. E botou uma vírgula e acrescentou, e muito mais. E nós não acreditamos nisso. Nós não confiamos nisso. Nós não confiamos nem mesmo, muitas vezes, tem pessoas que até duvidam, será que eu tenho espírito mesmo dentro de mim? Mas meu Deus, o cara morre, o que acontece? O corpo fica inerte, acabou. Quem anima o corpo? O espírito, a alma, que é a centelha divina, que é o princípio inteligente do universo. Não tem como fugir disso, mas tem muita gente que ainda fica na dúvida. Então, servir é a gente procurar pegar tudo isso que a gente vai aprendendo numa palestra, numa leitura. Quem faz o evangelho no lar aqui? 1, 2, 3, 4. Seu Cláudio? 5, 6. Tá ótimo, Porque tem lugar que a gente vai, Tem pessoa perguntando, o que é evangelho no lar? Olha só. Como que eu vou fazer o evangelho no lar se o evangelho está no livro? Tem pessoas que chegam desse jeito. E depois que a gente explica e diz a ela o que a gente vai fazer com isso, e o que vai resolver. Quando você tomar o hábito disso,
a multidão de companheiros espirituais que vai se agregar ao teu lar, que vai lhe trazer um conforto, que vai lhe trazer a paz. Não existe coisa que modifique, que pague, que se ajuste melhor que isso. São coisas simples, né? Isso tudo, quando você está fazendo o seu evangelho lá, lembre muitas vezes daquele companheiro necessitado do caminho. Lembre daquele que você viu, olha, fulano, ó, me contou que um cara lá vizinho dele se suicidou. Lembre dele. Tem a Soror Maria da Anunciação. Eu trabalho na mediúnica lá do Peixotinho à tarde, né? E através da passividade de um médium, a Soror Maria da Anunciação, freira, né? Ela diz que trabalha numa colônia espiritual exatamente no setor que cuida dos suicidas. Gente, é impressionante o que ela conta, né? Ela pede muito, orem por ele, orem pelos drogados, que drogado é um tipo de suicídio também. Ore muito por ele, não só os drogados desencarnados, mas aqueles que se encontram encarnados. Se nós tivermos a percepção desses drogados desencarnados, sentindo a necessidade da droga, eles estão em desespero total na espiritualidade. Oramos por ele, faça essa caridade. Ela pede incessantemente. Então são essas coisas que a gente vai compreendendo, né? Poxa, meu Deus, mas será que ele drogado? É drogado. Nós sabemos que eles vêm vampirizar aqueles que usam a droga e ficam incentivando esses encarnados a cada vez consumir mais para poder satisfazer as suas necessidades. E a oração acalma ele, é um refrigério, traz um pouco de descanso a cada espírito desse. Aí, né? Um doutor da lei indaga a Jesus qual é o maior mandamento, né, da lei. E Jesus respondeu para ele: amareis a Deus de todo o vosso coração, de toda a tua alma e de todo o espírito. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, tão semelhante quanto a este, é este: amareis ao vosso próximo como a vós mesmo. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. É possível amar a Deus sem amar ao próximo? Agora o próximo, não é aquele só próximo que está próximo da gente. O próximo, inclusive aquele que você pensou nele, né? Aquele que eu penso, que cada um pensa, fulano fez isso para mim, ou aconteceu isso. Então tem aquele amargor, né? Aquele ressentimento, aquele melindre ainda existe na gente, entendeu? Esse é o próximo mais necessitado da nossa caminhada, do nosso reparo, da nossa reconciliação. Então é ele que nós temos que nos esforçarmos também na compreensão do amor. Porque assim o fazendo, nós estamos também amando a Deus. Porque em cada um dos nossos irmãos está essa centelha divina. Deus está presente em cada um de nós. Então se eu não estou amando ele, eu não estou amando Deus. Isso é uma conceituação básica e fácil de a gente compreender tudo isso. E da mesma forma que ele fala assim, ele mostra assim, que servir ao próximo deve ser exatamente como gostaríamos de ser servidos. E ele vai muito mais além, ele vai servir, é servir realmente como deve ser. Ele mostra, por exemplo, né, que ele se entrega a tal ponto que naquela passagem que tem no Evangelho de lavar os pés, ele lava os pés dos apóstolos. Como pode hoje ainda, alguns credos ainda utilizam, né, esse ritual do lava-pés. Mas o que Jesus quer? Não, ele quis se mostrar que ele queria ser o mais humilde. E essa humildade é que nós devemos aprender a vivenciarmos, a relacionarmos entre nós. E não porque eu sou engenheiro, o outro porque é médico, o outro porque tem PhD não sei de quê, né? Levanta o nariz e vai passando por cima dos outros, como se os outros fossem um tapete ou qualquer coisa no caminho. Não é por aí que nós temos que viver. Nós devemos compreender que os que estão mais abaixo de nós, em conhecimento, ou qualquer que seja a posição dele, nós devemos ajudá-lo para que eles soergam também. Da mesma forma que nós vivemos incessantemente buscando os que conhecem mais para poder obter melhores informações e conhecimento. Então nós temos que aprender a sermos um canal de vai e vem.
Não podemos fazer como muitas pessoas ainda o fazem, né? Aprendem muito, né? Ensinam, mas não fazem o que aprendem. Ou não aprendem o que ensinam. E tem muitos que agem dessa forma ainda. São pessoas que fazem exposições maravilhosas, mas quando sai ali fora, tchau. A oportunidade de servir é apresentada por Deus a cada um de nós, né? Nós temos alguns fatos que nós podemos memorizar, né? E podemos compreender. Lembra do Cirineu, que já estava ali no caminho, de repente Jesus vem passando por a cruz, ele cai, aí um soldado fala, ajuda ele. Era o Cirineu. Você sabe o que o Cirineu estava fazendo ali? O Cirineu tinha perdido os seus bens, tinha perdido o seu emprego lá, e estava em dificuldades, passando fome com a sua família. Ele havia saído ali para andar, para ver se conseguia em algum lugar, um trabalho, alguma coisa para fazer dinheiro, para poder comprar alguma coisa para a sua alimentação. E naquele momento, né, ele desesperado, ainda constrangido com a sua situação, ele é forçado a carregar a cruz de Jesus. Houve uma mudança no comportamento daquele Cirineu. Porque depois ele começa a refletir e ficou pensando, meu Deus, aquele homem, pelo que ele fala, não matou um inseto, não fez mal a ninguém, só fez o bem, curou leprosos, curou paralítico, curou cego, né? Pessoas que estavam dementadas, loucas, ele curou, né? Expulsou espírito, aquelas coisas todas, e vão crucificar ele, por quê? O Cirineu volta para casa de uma forma entristecido com tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo, ele teve naquele instante, né, daquela amargura que Jesus estava passando, entendeu? Né, de poder servi-lo de alguma forma. Da mesma forma, o bom samaritano. Quem conhece a parábola do bom samaritano? É a parábola das mais lindas que tem no Evangelho de Jesus. E o bom samaritano nos mostra, né, de uma forma que cada um de nós conseguirmos fazermos o que fez o bom samaritano, né? Não simplesmente porque ele desceu do cavalo e foi ajudar. Não, a coisa tem mais profundidade se nós buscarmos, né, as informações de relacionamento dos povos da época. Só para pensar bem rapidinho, né? Quando os hebreus vieram embora lá do Egito, né, capitaneados por Moisés, que Moisés recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos, aquela coisa toda, né? Então os hebreus fugindo do Egito até chegar na terra prometida, foram aqueles 40 anos de caminhada pelo deserto, né, que conta a Bíblia. Aí quando chegaram na terra prometida, as 12 tribos de Israel que estavam ali representadas, que seriam descendentes dos 12 filhos de Abraão, né, cada uma dessas tribos foi ocupar um espaço, né, naquela região geográfica da Palestina. E numa delas foi essa, que depois passou a ser a Samaria, porque o pessoal de Samaria, os samaritanos chamados, eram chamados assim porque eles seguiam à risca, né, os ensinamentos, os escritos sagrados. Entendeu? Então era daqueles mais certinho, mais assim caminhando de acordo com a legislação na época sagrada, né? Então eles estavam lá e depois que se reuniram, se assentaram e começaram a formar seus povoados e tal, os velhos anciões se reuniram onde seria Jerusalém para determinar que ali seria construído o templo, onde iriam guardar a arca da aliança, que era onde estavam as tábuas, né, com os mandamentos. Aquilo era sagrado para eles. E decidiram, né, que somente se poderia adorar a Deus no templo. Quer dizer, se eles quisessem na sua casa adorar a Deus, para levar uma prece, não. No seu trabalho, não. Aí o samaritano falou, não é correto, né? Porque nós sabemos que Deus, ele está junto de nós, ele faz parte de nós, ele nos criou, né? É nosso Pai. Nós podemos adorá-lo ao momento que nos trazer esse ênfase de querer adorá-lo, de satisfação, de alegria, né? E aquele surgiu um motivo de, o que podia se dizer até mesmo uma dissídia ali, né, entre eles. Aí viu que os samaritanos não se demoveram desse momento. Aí chegaram, tá bom, então passaram a considerar o samaritano um povo de má fama, um povo herege, um povo pagão, um povo que era como os outros que não tinham Deus no coração, né? E os samaritanos passaram a ser discriminados e preconceituados pelas outras 11 tribos de Judá, né, na época. E a coisa caminha. Aí vem aquele homem, né, pergunta para Jesus, entendeu, né?
O que ensina a lei? É essa, você amar a Deus e amar ao próximo, né? E quem é meu próximo? Aí Jesus passa a contar a história do povo samaritano. Mostra lá que o mercador ia subindo, o ladrão pegou ele, bateu, machucou ele, quase morrendo lá, roubou as coisas dele e foi embora, né? No sentido contrário, ali de Jericó a Jerusalém, no sentido contrário de Jerusalém a Jericó, né? Desce o sacerdote. O homem, sacerdote, né? Da sinagoga, que conhece todas as leis, né? Entendeu? Passa, vê o homem, nem benzer ele benze, né? Vai embora, né? Um momento depois passa um doutor da lei, que também conhecia a lei. Era aquele que era responsável, inclusive, para guardar os escritos sagrados e tal, para que no dia da leitura na sinagoga tivesse a disposição do sacerdote e tal, né? Também passa e vai embora. Depois, subindo na direção de Jericó, Jerusalém, vem o samaritano, né, no seu cavalo. Aí vê o cara lá no chão, se acabando de sangue, né? Oxe, que é isso? Ele para, né? É um ser humano, coitado, né? Se compadeceu dele, desceu, estava mal. Ele vê aquelas feridas todas, ele pega vinho, óleo, limpa, desinfeta, punça com óleo para parar de sangrar, tudo e tal. A hora que ele melhora, coloca ele em cima do cavalo dele e vai puxando esse cavalo até encontrar uma hospedaria. Na hospedaria nós já conhecemos a história, ele cuida do homem, no dia seguinte ele vai embora, deixa dinheiro lá para que o hospedeiro cuide dele, e quando voltar, se precisar, eu dou mais. Aí Jesus pergunta para o doutor da lei lá, quem era o próximo dele? O doutor da lei, por ser judeu, e como judeu não falava nem com samaritano, não queria nem falar a palavra samaritano, ele disse assim, foi aquele que ajudou o homem que estava no chão. Jesus falou, vai, faz o mesmo, e terás o reino do céu. Pronto, olha a resposta que Jesus está dando para cada um de nós. Vamos fazer o mesmo. Cuidar daqueles que estão caindo, ou que estão sem condições de caminhar. Vamos ajudá-los, vamos fortalecê-los para que eles caminhem com os seus próprios pés. Vamos fazer o mesmo e teremos o reino do céu. Quer dizer, Jesus não pediu para ninguém construir um grande templo. Não pediu para ninguém construir um grande hospital. Não pediu para ninguém construir um grande abrigo, um grande asilo. Não! Ele pediu para a gente construir a nossa intimidade no coração. E nós aprendemos a colocar esse sentimento para fora, ajudando, amparando, esclarecendo, iluminando caminhos. Não que nós vamos tirar os obstáculos da frente deles, não. Mas ajudando, que eles compreendam que eles podem superar, se eles conseguirem se ajustar também no caminho do bem. E o caminho do bem é um só. Né? Aí temos um livro que faz parte dessa coleção da Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Jesus. E assim nós vamos caminhando com tudo isso, entende? Porque hoje em dia, né, até ele coloca aqui alguma situação muito interessante, sabe? O homem bom na cidade atual, olha só, o homem bom na cidade atual é aquele que não cerra os vidros quando para na esquina de uma grande avenida e vem aquele molequinho, aquele menino querendo, né? Fecha logo o vidro. Mas deixa o vidro aberto, mesmo que puder ter um alimento, dê um alimento a ele, né? Tem um companheiro, como uma pessoa que eu conheço, que ele compra assim um bocado de pacotinho daquelas bolachas, sabe? Né? Biscoito, né? Treloso, qualquer coisa assim, tem sempre lá, né? Atrás tem uma caixinha cheia. Quando vê o menino, o menino sai pulando de alegria com aquilo lá, entendeu? Né? Uma coisa tão simples, entendeu? Já é alguma coisa que oferece, né? Então a gente vai atendendo dessa forma simples, né? Uma criança daquela lá, um biscoitinho, entendeu? Ele sai feliz. O segundo mandamento mais importante é que é amar o próximo. Quer servir o próximo nas condições que ele possa entender que está sendo amparado. Porque nós não temos ainda, ninguém quer, né? Porque tem gente que fala, eu vou fazer. Puxa, é só ganhar uma Mega Sena que eu faço tudo isso. Ele vai esperar ganhar a Mega Sena. Irmã Dulce ganhou uma Mega Sena. Veja como ela fez coisas maravilhosas. Ela tinha tanta confiança em Deus, que tem algumas histórias interessantes dela, né? Tinha uma lá que estava o almoço quase pronto na instituição dela, né? E tinha um grupo de pessoas de fora que estavam todos maltratados, né? Vindo do interior da seca, morrendo de fome, né? Aí o pessoal que trabalha, não inventa, não.
Pode pegar o almoço e dar tudo para eles. Estão morrendo de fome. Mas os nossos... Deus proverá. Mas como vai prover para o almoço? Dá uma comida para eles. Sei que ela brigou com o pessoal e todo mundo se alimentou. Foi uma festa, né? O cara já vinha caminhando não sei quantos dias lá, morrendo tudo de fome, né? Foi uma festa. Aí quando o pessoal foi embora, eu falei, e agora? E aqui o DK? Como é que vai fazer? Nisso chegou um homem, ela falou, quem que é? E mandou, sou eu. É que fulano de tal, um deputado, não sei das quantas, onde casou a filha dele, foi uma festança. Tudo que sobrou de comida, ele mandou o caminhão trazer, um caminhão enorme daquele baú, né? Que dava 2, 3, 4 vezes o que ela deu para os caras. Deus proverá. Quer dizer, a confiança é que a gente ainda não confia 100%. A gente confia com o pé atrás, né? Porque se o terreno ceder, eu pulo para trás. A gente não bota os 2 pés juntos ainda. Entende? É isso que nós precisamos fazer. Quando vai dar o passo, foi a caminho, vou botar os 2 pés. Ainda não fica com o pé atrás, qualquer coisa eu volto. Não é assim, gente, que nós temos que fazer. Nós temos que entender que nós estamos aqui para isso. Para aprender, para reparar as porcarias que fizemos no passado, né? Para corrigir, para não se reincidir nos mesmos erros e amar, né? É assim que a gente vai caminhando, né? Aqui conta uma historinha rápida, tem um homem rico, todo mundo tem um homem rico no meio, né? Entendeu? E esse homem rico, ele se converteu, né, ao cristianismo. Então ele sabia que ele tinha que amar e servir o próximo, né? Então ele ficava na expectativa da vida dele, né? Esperando, né? Então ele ficava jejuando, né? Orando, rezando, né? Fazendo uma série de rituais, né? E passava o dia sentado na porta e na janela, esperando a pessoa que ele tinha que amar e servir. Ele ficava, meu Deus, manda essa pessoa para mim e tal, né? E nada de aparecer alguém na porta dele, nada. Um dia ele estava sentado lá e tal, ele chegou uma velhinha, né? Viúva, né? Ajude e tal. Ele olhou para ela, assim, a velhinha, né? Tá bom. Ele pegou 1 centavo de real e deu para ela, sabe? Ela olhou bem para ela. Igualzinho, né? O do óbolo da viúva do Evangelho. Só que no sentido contrário. Porque a viúva, ela deu 2 centavos, 2 dinheiros, né? 2 dinheiros mais humilde que da época, né? Ela jogou no gasofilaço, né? Entendeu? Que nem barulho fez. Porque chegavam os fariseus, saduceus, né? Aqueles lá, tudo, né? Com aquele sacola de dinheiro, jogava bem alto, fazia bastante barulho, até muito, entendeu, né? E a viúva, aquele negocinho que nem ela parecia papel, nem barulho fez, né? O homem rico falou que ele caiu a ficha dele, falou, meu Deus, e aqui, né? Aí pegou a mulher, levou para dentro, deu de comer, deu banho, mandou dar banho nela, trocou de roupa, né? E pegou a bolsa dela, botou um monte de dinheiro, falou, venha toda semana aqui, viu? E caiu a ficha dele. Aí ele falou, meu Deus, quase que eu não percebia que você tinha colocado essa mulher na minha frente. Então a gente vê que as coisas simples é que nós devemos nos preocuparmos em realizar. Não vamos ficar esperando, né, um momento em que uma estrela vai cruzar o céu para a gente sair aí pregando, fazendo as coisas. Não, as coisas boas estão junto de nós, no dia a dia, no nosso emprego, no nosso convívio, no nosso transporte, no shopping center, né? Muitas vezes tem alguém lá passando suas necessidades, a gente olha, esse deve ter tomado uma, né? Mal sabe que o cara está com algum problema sério de saúde, pelo menos chega a Deus, eu posso ajudar em alguma coisa? Se ele não quiser ajuda, paciência. Mas se ele quiser, o que eu posso fazer? A gente tem que procurar compreender isso, entende? E isso tudo, né? Aqui tem uma outra palavrinha, uma certa linda, sabe? Isso tudo para esse amar, para ser essas coisas todas, né? Só tem uma receita só. Primeiro, fazer as pazes com você mesmo. Porque a gente anda tão conturbado, né? Esse trânsito, essa correria, essa concorrência, né? E muitas vezes o dia está cada vez mais curto, não dá tempo de fazer tudo que tem que fazer, né? As 24 horas estão diminuindo, né? De repente, acho que só tem 10 horas, tem 12 horas, cadê as 24, né? Entendeu? Devemos fazer as pazes com você mesmo, diminuir a expectativa e a ansiedade e entender que felicidade não é ter felicidade, é ser felicidade.
Essa é a diferença que nós devemos nos preocupar. É nos preocupar mais com o nosso ser do que com o nosso ter. Aí nós vamos conseguindo superarmos isso tudo e caminharmos com mais tranquilidade. Né? Agora, como é que a gente faz para fazer para servir? Para servir, né? Eu devia ter colocado para projetar, sabe? Né? Tem aqui uma foto também, é daqueles doutores da alegria, sabe? Não sei se vocês já viram, né? Na internet ou alguma coisa assim, os doutores da alegria, né? São pessoas, né, que se dispõem a fazer o bem, então eles fazem um pequeno curso e tal, se reúnem, né? E se transformam em palhaços, né? Tocam um violão, cantar umas músicas dessas músicas engraçadas, músicas infantis e tal, né? E vão visitar hospitais infantis. Eu sou trabalhador voluntário na CD, eu e minha esposa, né? E sempre eles estão lá na CD com as crianças, brincando e tal, né? E aqui tem uma fotografia dessa. Ele está com o nariz do palhaço e bota o nariz daquele vermelho do palhaço numa criança, né? Aí diz assim, como servir? Servir quer dizer parar de olhar para o seu problema e prestar atenção às necessidades das pessoas que o rodeiam. Servir é isso. É a gente tentar identificar as necessidades dos outros e tentar ajudá-los a superá-las também. Servir é entender que existem pessoas com problemas muito mais sérios do que os nossos. E que é o nosso dever fazer algo a respeito por isso. Porque nós sempre somos coitadinhos, né? Nunca são os outros. Já leram sobre o gigante deitado, já? Jerônimo Mendonça? Tem um exemplo maravilhoso do que é isso, né? Um homem que não podia mexer nem um dedo, né? Servir é mostrar que todas as pessoas merecem carinho e proteção, e não fazer então diferença entre o rico e o pobre, o negro e o branco. Todos somos irmãos. Espírito não tem cor. Não tem cor, não tem sexo, né? Sexo tem o corpo físico, pelas necessidades, né? Principalmente da preservação da espécie. Então, servir são essas coisinhas simples, né? E sabe quem nos dá uma lição maravilhosa, né, sobre essa arte de amar e servir? Há quem diga até que não é dele, sabe? Mas não me importa se seja ou não seja dele, sabe? É Francisco de Assis, com aquela oração dele, quando ele diz assim: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Olha só, ele já está se colocando à disposição, ele está se colocando como uma ferramenta de Deus a serviço da humanidade. E ele vai contando assim: onde houver ódio, que eu leve o amor. Olha só, já pensou você entrar num lugar, está todo mundo se degradando e tal, né? E você querer, não, cara, muda, né? Pois que Jesus fez, né? Na época que ele esteve aqui, entendeu? Calma, calma, e vai acalmando, e as coisas vai mudando, né? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. O que é perdoar, hein? Há uma outra palavra para se refletir muito, sabe? Porque muitas pessoas falam, perdoa, mas o rancinho fica lá dentro, né? Aí começa a aparecer úlcera, né? A pressão sobe, entendeu? Né? E não sabe por quê, porque ele falou perdoa, mas não agiu o sentimento dele na direção do perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Quantos lugares que nós não sabemos, muitas vezes no nosso trabalho mesmo, né? No nosso campo profissional de atividade, tem lá um problema. Vamos mudar isso, nós estamos aqui com o mesmo objetivo, estamos aqui para crescermos juntos, estamos aqui para superarmos juntos as dificuldades que estão para todos. O ar que tem aqui para respirar, não tem um pouquinho a mais para ele ou para mim, não, é para todos, está igual. Deus não privilegia um ou outro, todos somos iguais perante Ele, né? Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Olha a sua fé, hein? A gente começa a ver essas coisinhas. É possível você perdoar sem amar? É possível você unir as pessoas sem amar? É possível você ter fé sem amar? É possível, né, você compreender a verdade sem amar? É possível você levar a esperança para alguém sem amar? Então a gente começa a mostrar que tudo aqui, alegria, olha só, tem tristeza, vamos levar. Mas é possível você chegar alegrando o ambiente sem amar o que você está fazendo por alguém? Não. E onde houver trevas, levar a luz.
É possível a gente acender uma luzinha em algum lugar, sem estar feliz por estar ajudando de alguma forma a iluminar os passos de alguém? É difícil, não é? Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. É possível consolar alguém sem amar? A gente vê que o amor está inserido em tudo. Tudo isso daí, né, são segmentos de amor, né? Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Aí é muito mais do que a gente possa imaginar, né? Por quê? Porque é dando o que se recebe, perdoando o que se é perdoado, e é morrendo esse homem arcaico, mosaico que somos cada um de nós ainda, para que nasça, para que submexa, para que se evolua em cada um de nós esse homem renovado, crístico e espiritualizado para a vida eterna. Desejar o bem a uma pessoa não é simplesmente estar por perto, mas sim, mesmo distante, torcer que a cada segundo aquela pessoa seja muito feliz. Isso é realmente torcer por ela, né? 2. Então vou avançar mais rápido aqui, tá? Mais uma da Madre Teresa de Calcutá. O fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço, é o servir. E o fruto da paz, o fruto do serviço é a paz. Que amando, servindo, nós construímos para nós a nossa paz. Que essa paz que nos envolve neste momento, nós possamos aprendê-la, a partilhar no dia a dia da nossa caminhada. Todos os dias são momentos, são instantes que nós vivenciamos, né? Partilhemos a fé, partilhemos a alegria de viver sobre esse iluminados ensinamento de Jesus. Um mestre tão sublime, que ele não pediu nada para ninguém, apenas nos mostra o caminho, segue quem quiser. Promove-se no bem quem quiser. Ninguém aqui vem pegar alguém pela mão, tu vai, ou com uma faca na costa empurrando, faça isso. Não. Paz e luz a todos. Assim seja.